essa canção. Nesse momento, vibrando pelo nosso querido Menes, nosso amigo querido. Deus possa envolvê-lo de muita paz, de muita Lisane. Seja bem-vinda, querida. Daqui a pouco o Yosmar está aqui, mas já estou brindando com essa música para que a gente já possa ir se envolvendo nessa sintonia de paz e de amor. Que Deus nos abençoe a todos, nos envolva de... Oi, anjos! Boa tarde a vocês. Sejam bem-vindos à nossa Casa de Amor. Lara Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Para que possamos nos envolver nessa sintonia, nos darmos as mãos. Vem essa canção, fazendo um só nosso coração. Oi, Savieira. Vem, amigo, vem, dá-me a tua mão. Vem andar no céu, com os pés no chão. Andar no céu, com os pés no chão, aqui na terra. Nos vencendo a nós mesmos. Oi, Sassazinha, oi, Lu. Ai, chega, não vai ser dito, tô errada. Desculpa. Nesse momento, damos nossas mãos. Assim unidos, somos mais irmãos. De mãos dadas em direção ao céu, descem multicores, curtos como um véu. Dana Oliveira, Tânia. Longe essa canção. Tá muito longe. Vai, Deusa. Recebe a nossa canção, a nossa oração. Paz e luz. Oi, Taninha, do meu coração. E um anjo azul colhe nossas mãos, vibrações de amor por outros irmãos. Vibremos pelos nossos irmãos, aqueles que necessitam. Essas mãos, vibrações de amor por outros irmãos. Sejam todos bem-vindos. O nosso querido Liosmar já chegou. Já vou convidá-lo, viu? Para que ele já esteja aqui, que eu quero recebê-lo com o meu carinho, com a minha... Seja bem-vindo, querido amigo. Querido filho dos nossos corações. Ei, chegou! Seja bem-vindo. Boa tarde. Ai, boa tarde! Oi, Luciana, você é demais. Boa tarde, seja bem-vindo, querido. Você estava Muito ouvindo a canção que obrigado. eu coloquei para você? Essa Estava canção aqui para observando vocês. já, já nos sintonizarmos, viu? Não vim destruir a lei. Capítulo 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz. Que bom. Depoimento de um suicida é o nosso tema. Sônia Mercedes, Clara, Wélia, estamos todos aqui. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Liosmar. Fiquem com ele, fiquem em paz. E você receba o nosso carinho e o nosso abraço. Tá bom? Querido. Muito obrigado. O áudio tá bom? Excelente. Graças a Deus. Então vamos lá. Excelente. E aqui está Boa tarde a excelente. todos. Sejam bem-vindos. Se sintam todos muito abraçados nessa tarde maravilhosa para encerrar mais uma semana, graças ao nosso bom Deus. Pessoal, como eu falei terça passada, não foi de propósito que eu deixei para falar sobre suicídio hoje.
Já nos últimos dias do mês de setembro, combate ao suicídio, valorização pela vida. A grande maioria de vocês já sabe muita coisa sobre suicídio. E eu acompanho aqui o Instagram do Lai Abrigo Pedro Garcia Moreno Filho. Nós tivemos várias falas maravilhosas também sobre o suicídio. Então, eu optei deixar para o final do mês para trazer o depoimento de uma suicida aqui, para que todos vocês possam perceber como é que se dá o despertar de um suicida no mundo espiritual. Veja bem, eu vou fazer um pedido enorme, enorme a todos vocês que estão assistindo nesse momento. Se você já pensou ou vier um dia a pensar no suicídio, faça o seguinte, volte e assista mais uma vez essa live. Ou você vai no livro Estante da Vida, vou repetir, livro Estante da Vida, Irmão X, Humberto de Campos, por meio de Chico Xavier, capítulo 2. Você vai ler. Quando você terminar de ler, aí você pensa o que você realmente quer fazer da sua vida material, da sua vida física. Mas você não... Exatamente! Olha ele aí! Ilenó está conectada. Tá, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Pessoal, eu não falei para Ilenó qual era o tema, só falei que ia ser sobre suicídio. Não falei que ia falar sobre esse livro. Chico tem mais de 400 livros, para vocês terem ideia, enquanto encarnado, né? Então, para vocês verem. Então, se um dia você pensar antes, claro, tem vários livros para você ler, várias palestras. Mas, além de tudo isso, leia também esse livro, tá certo? E se for outra pessoa, vai dizer o seguinte, fulano ou fulana, vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho, porque antes de eu começar o depoimento dela, o que acontece? Muitas vezes o que falta é amor, é compreensão e esclarecimento para aquele que está tentando o suicídio. Não adianta, de coração, e sendo bem honesto com vocês, apenas você impedir o ato do suicídio naquele instante. Claro, você tem que impedir. Sempre puder, impeça. Mas não dá para parar naquele ato. É preciso ir além. E como é que você ajuda ou tenta ajudar alguém que já tentou o suicídio? Esclarecendo essa pessoa, iluminando a sua mente e o seu coração, falando sobre os prós e os contras do suicídio, mostrando o amor de Deus para com todos nós, o amor do Cristo, que a vida material, ela, por mais quando chega o seu término, o seu momento de ser extinto, a vida espiritual continua, que a pessoa não vai morrer, que os problemas vão persistir, muitas vezes aumentar com o suicídio. Então, Humberto de Campos, nesse livro Estante da Vida, ele vai entrevistar, vai conversar com uma jovem. Essa jovem residia no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e aos 32 anos de idade, ela vai, por meio do veneno, de um veneno, tirar sua vida física. Aproximadamente 14 anos depois, ela se encontra com Humberto de Campos, e Humberto de Campos faz algumas perguntas. A cada pergunta que ele fizer, eu vou fazer alguns comentários sobre a pergunta e sobre as respostas, tá certo? Então vamos lá. Humberto de Campos começa falando o seguinte para ela. A irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Ou seja, Humberto de Campos pergunta para ela, a senhora possuía alguma religião que falasse sobre a vida após a morte? Ela responde, seguia a fé religiosa. Muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atenta aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui, como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. Veja qual o relato dessa moça. Ela nos informa que não só os problemas persistiram, como também aumentaram. Que aqueles problemas que ela tinha na carne persistiram no mundo espiritual. Então veja como é importante nós termos a noção, a compreensão de que a verdadeira vida não é essa vida da carne, não é essa vida aqui na matéria, que é passageira, aqui é apenas uma estação
no curso da vida, da verdadeira vida. Nós iremos passar por aqui, vamos enfrentar problemas, vamos ter dificuldades, mas temos total capacidade para vencê-las. Aqui na carne mesmo, senão Deus não seria justo. Lembre que Jesus chama todos os aflitos, os famintos, os enfermos, para irem ao seu encontro, já que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Então não adianta se desesperar, entrar em angústia, em desespero, em sofrimento, por causa dos problemas. Os benfeitores vão nos narrar que, mesmo após a morte do corpo físico, normalmente nós ficamos atrelados, ligados ao nosso corpo material por um certo tempo. Por isso que o próprio Emmanuel, ele vai responder, desculpa, eu não lembro exatamente o livro, mas se não me engano é o Consolador, que a questão da cremação não deve ser de imediato. Você deve esperar um tempo para cremar o corpo da pessoa, porque ela pode estar atrelada àquele corpo e sentir as dores da cremação. E aí o que é que ela responde? Que ela estava ligada ao seu corpo, mas não conseguia, estava consciente, lúcida, mas não conseguia se mexer e sentia o seu corpo. Olha a importância de nós respeitarmos a pessoa no velório dela, no seu velório. Então, se você tem o costume de ir para aquele velatório, vá com pensamento positivo, vá elevando seus pensamentos, seus sentimentos. Não vá para ficar conversando besteira, conversas de baixo teor, de baixo escalão. Não vá para falar mal daquele que desencarnou. Não vá para criticá-lo, não. Seja cristão nesse momento, seja espírita. Não é que ele vai se tornar perfeito, anjo puro, não. Mas vá para você orar, vibrar positivo, rogar que os benfeitores o acolham nesse retorno ao mundo espiritual. Quantas e quantas pessoas vão e chegam lá e dizem, já foi tarde, vai e não volte mais, que a sepultura seja cavada de cabeça para baixo, ele, né? Para se ele tentar fugir, ele acabe no outro lado do planeta. O pessoal diz isso com relação à sogra. É maldade, meu povo, não faça isso. A sogra é para ser uma mãe, não uma coisa ruim em nossas vidas. Então, brincadeiras à parte, nós temos que ter esse cuidado, porque o falecido, o desencarnado, como você queira chamar, ele normalmente vai estar ligado, principalmente quando é o suicida, porque o fluido vital, para quem não sabe o que é fluido vital, em termos analógicos, para fazer uma comparação, é como se fosse a gasolina do carro. O carro só anda se tiver gasolina. Assim somos nós. O nosso fluido vital é aquilo que nos dá a energia, é aquilo que nos permite estarmos na carne. De forma bem simples, claro, eu estou aqui resumindo. Então, quando você se suicida, o fluido vital está normalmente em grande quantidade presente no seu corpo, porque nós temos uma programação reencarnatória. Então, se eu tenho a prisão de passar 60 anos na carne e aos 40 eu cometo o suicídio, há mais 20 anos de fluido vital previsto para mim. E aí muitas vezes eu fico remoendo, revivendo aquela situação. Então é uma coisa muito séria. Por isso é importante nós passarmos setembro batendo na mesma tecla e os outros meses também, na valorização pela vida. Porque a vida não é apenas a material, é a espiritual principalmente, é a verdadeira vida. Então nós temos que suportar, ter resignação perante as dificuldades do dia a dia para vencermos, para sairmos vencedores. E aí Humberto de Campos pergunta a ela, quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnado? Ou seja, quando você se deu conta que desencarnou,
Quais as suas primeiras impressões? Ela responde: ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Ouvia os lamentos do meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também a suplicar socorro. Quando ela desencarna, ela era casada. Então ela tinha seu esposo, também jovem, a exemplo dela, e um filho pequenino ainda. E ela disse que o remorso toma conta dela, porque como ela falou anteriormente, os problemas não acabaram. Os problemas prosseguiram e aumentaram ainda mais. Aí ela começou o quê? A ouvir o marido e o filhinho chamar por ela. O desespero deles dois. Porque o suicídio, ele vem de uma forma um pouquinho bruta, digamos assim, porque ninguém espera normalmente. Talvez o suicida tenha dado sinais, mas em muitos casos a família não percebeu os sinais. E mesmo que tenha percebido, é difícil você aceitar o suicídio de alguém. Então é uma coisa que vai chocar a família. E ela continua. Quando o Rebecão me arrebentou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não consegui. Tinha a impressão de que eu jazia amarrado ao meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa. Sentia em mim um fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em que correria. Atirada com ele a um compartimento no necrotério, chorava de enlouquecer. Ou seja, ela, quando acorda no mundo espiritual, tenta se mexer, não consegue, olha o desespero do esposo, o desespero do filho, o remorso começa a tomar conta dela, e o que é que chega? O Rebecão, o famoso carro da funerária, para retirar o corpo dela e levar para o necrotério, fazer os exames de praxe. E aí ela tenta se debatendo, se libertar do corpo, porque ela queria ficar em casa. E ela não consegue, ela narra que é como se algumas cordas amarrassem ela ao corpo físico. Lembram que eu acabei de falar do fluido vital? Além do fluido vital, tem um cordão prateado que nos une, porque nenhum espírito está dentro do seu corpo, nenhum. Nenhum obsessor vai entrar no seu corpo, nem você. Você está vinculado ao seu corpo material. Então, ela estava ainda vinculada ao corpo material dela. E ela acabou indo o quê? No carro, junto com o corpo material. Ela chega no necrotério, e essa parte eu não vou ler, eu vou resumir por quê. Porque possa que tenha alguma pessoa aí que seja um pouquinho impressionável. E Lenóis sabe disso. Tem pessoas que se impressionam muito fáceis. Então, é uma parte muito séria, é uma parte muito difícil para se ler e tentar se imaginar nessa situação. Então, para evitar que alguém fique muito impressionado, em resumo, ela narra que ela assistiu e sentiu o pessoal do necrotério, do IML, abrir o seu corpo para fazer os exames e a limpeza orgânica. Então, imagine a dor mental, psíquica, que ela não sentia mais dores físicas, mas as dores são psíquicas. Ela não passou por aquele momento. Ela fala da vergonha em ficar nua na frente de dois rapazes, que eram os rapazes que estavam trabalhando no necrotério do IML, para fazer o trabalho deles. Então, tudo isso o suicida passa. Olha a importância de nós nos conscientizarmos e ajudar o despertar das pessoas, para que elas não venham cometer esse ato contra elas próprias. E aí Humberto de Campos, que enquanto encarnar trabalhou também como jornalista, muito inteligente, o que é que ele faz? Ele pergunta a ela, e nesse momento de desespero, de angústia, a senhora fez alguma prece? Aí ela responde, sim, eu orava, eu fazia prece, mas como uma louca, uma desesperada, sem qualquer noção de Deus. No lugar dela, quantos de nós também conseguiremos fazer uma prece sincera de coração? É uma situação muito angustiante para a família que aqui ficou e para o suicida que cometeu esse ato. Por isso nós temos sempre sim que bater na tecla. Suicídio não. Vamos viver, vamos enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida, com fé no coração, com fé em Deus. Porque nós somos capazes sim de superar as adversidades do dia a dia. Se nós nos entregarmos, aí sim, aí que os problemas irão vencer.
Mas eu quero, eu posso e eu consigo. Tem que ser o nosso mantra direto. Não cabe a nós, em hipótese alguma, jogar a toalha, desistir. Não. Dificuldades todos nós temos. Todos, sem exceção. Mundo de provas e expiações, seres ainda imperfeitos, muito atrasados moralmente falando, da intelectual está muito desenvolvida. Então, o suicídio, via de regra, não deve ser uma solução para ninguém. Por que eu falei via de regra? Eu ainda tenho tempo, então eu vou deixar isso aqui em aberto. Quem quiser pode participar aí no chat e me explicar. Há alguma hipótese em que o suicídio não é um ato atentatório contra a nossa própria vida e contra o Criador? Sim ou não? E por quê? Não basta dizer sim nem não. Tem que dizer o porquê. No final eu vou dizer, tá certo? Continuando, Humberto de Campos pergunta para ela: você encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Ou seja, você passou por tudo isso e conseguiu enxergar algum amigo ou algum ente que estava lhe ajudando, lhe socorrendo de alguma maneira? Ela responde: hoje, 14 anos após o suicídio, sei que muitos deles procuraram auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. As energias do corpo abandonado, como que me eram devolvidas por ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Olha a consciência dessa mulher. Ela tinha consciência hoje, naquele momento da entrevista, 14 anos depois, que ela não estava sozinha, ela não estava desamparada, ela não foi abandonada. Tinha, sim, alguns espíritos ao lado dela, para tentar socorrer, ajudar, amparar. Só que ela, ainda muito materializada, não conseguia perceber a presença desses irmãos espirituais. Assim somos todos nós. Não há ninguém que desencarne e fique desamparado. Todo mundo que desencarna vai ter, no mínimo, o seu guia espiritual, os seus entes familiares e um carinha, eu vou usar esse exemplo que nós somos próximos familiares, chamado Jesus, olhando por você. Agora, se você vai percebê-los e conseguir pegar a ajuda deles, é outra história. São nossas escolhas. Mas eles vão estar lá. Não vai estar sozinho. Só que a depender da sua vibração, dos seus pensamentos, quem é que você vai enxergar? Os seus adversários, os seus obsessores. Mas aí é porque você plantou isso. Mas os benfeitores estão lá com você. Lembram, e eu sempre dou esse exemplo, porque muita gente gosta de assistir filme, né? De André Luiz. Na hora que ele fez uma prece de coração, os benfeitores que estavam lá fizeram o quê? Apareceram para ele. O problema não estava nos benfeitores, mas em André Luiz. Por isso que ela diz isso daqui. E aí, olha a pergunta que Humberto de Campos faz em seguida. Você assistiu ao seu próprio enterro? Abra um parêntese. Aqui em Frepal tem uma trabalhadora que ela tem medo da morte. Não é só ela, tem vários, né? Eu sei porque Lenóis Lei começou a rir. E ela diz sempre a mesma coisa para a gente quando nós estamos estudando e falando sobre morte. Eu tenho medo de ficar no cemitério, no meu caixão. E aí Dudu sempre responde, olha, fulana de tal, não precisa ter medo. Por quê? Porque você não precisa ficar no cemitério. Se você escolhe assim. Aí começa a explicar. Por que eu abri esse parêntese? Porque vejam a resposta que ela dá a Humberto de Campos. Com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Ou seja, fiquei assistindo o meu enterro e ela vai complementar mais na frente. Fiquei também, olha o que ela fala, estava mentalmente cega de dor, sentia-me sob a terra, sempre ligada ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. Ou seja, não só assistiu o seu enterro,
como também ficou vinculada ao corpo físico lá no cemitério. Ela vai complementar depois dizendo que depois de um certo tempo, ela sentiu como se aquelas cordas que a amarrassem ao corpo físico fossem quebradas, fossem toradas. Aí ela se levanta e quem é que ela observa? Vários homens ao redor da sua cova. Eram seus obsessores. Eles pegam ela e dizem, olha, você vai participar agora de um julgamento, porque você é culpada. Por quê? Porque se suicidou. E ela, a mente estava tão culpada, o remorso era tão grande, que ela aceitou. Ela não lembrou do perdão do Cristo, do auto perdão. Porque muitas vezes o suicida, ele não perdoa o outro e não perdoa também a si próprio. E aí o remorso, a autoculpa vai corroendo por dentro, vai corroendo os sentimentos dele e tudo mais. Nisso, Humberto de Campos continua, logo em seguida, perguntando: por que razão decidiu se matar? Ou seja, você ainda é jovem, com filho, por que você quis se matar? Ela responde: isso vai para quem é ciumento. Ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Ciúmes. Não, não. E não é amor. O amor não é ciumento. O amor, ele confia no outro. Ciúme é uma doença que precisa ser trabalhada. Eu falei bem pausadamente, porque as pessoas ainda confundem ciúmes com amor. Não é. Você se preocupar com o outro é uma coisa. Você ser ciumento é outra. O ciúme é você não confiar em si próprio. Porque não adianta ser ciumento porque o outro pode ou não trair. Independentemente do que você vai fazer ou não. E aí é com o outro. A responsabilidade é do outro. Você fará a sua parte, dará o seu melhor. Ela, por ciúmes, acabou o quê? Se suicidando. Ela conhecia a outra mulher pela qual o seu esposo estava o quê? Se simpatizando, ou seja, começando a admirá-la. Só que ao invés dela lutar pelo esposo, ela acaba como se suicidando. Tempos depois, ela recebe o quê? A autorização do plano espiritual para visitar a sua família no Rio de Janeiro. Quando ela chega lá, o que é que ela presencia? Aquela mulher casada com seu marido e cuidando do seu filho. O seu marido era muito jovem, exatamente. O seu marido muito jovem, com um filho muito pequenino ainda, já simpatizava com a outra mulher, acabou o quê? Contraindo núpcias. Ela ficou revoltada com o cenário que ela viu, mas um pouco mais espiritualizada, ela conseguiu de prontidão receber o auxílio espiritual. Os benfeitores começaram a trabalhar com ela, para ela aprender a aceitar, a desapegar, a entender que o marido e o filho não eram propriedades dela, não eram objetos dela, que ela já não estava mais num plano material, que eles precisavam seguir a vida deles. E outra, que aquela mulher que ela odiava, que ela detestava, estava sendo uma esposa maravilhosa para o seu ex-marido e uma mãe exemplar para o seu filhinho. Então, que bom que ela estava cuidando do seu esposo, que ela tanto amava, e do seu filho. Não seria melhor do que eles estarem abandonados, sozinhos, desamparados, materialmente falando? E aí, pouco a pouco, ela começa não só a aceitar, como no final da entrevista, ela deixa bem claro para Humberto de Campos que ela passou a admirar aquela que antes era sua rival. E para finalizar, Humberto de Campos faz mais uma perguntinha aqui a ela. O que a senhora aguarda para o futuro? Ela responde: tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento. E qualquer que seja a provação que me espere, nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra. Outra vez, quando então conto retomar o ponto de evolução em que estacionei, para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. Ou seja,
ela está pedindo uma nova chance a Deus para voltar à carne e continuar com a sua evolução espiritual, sua evolução moral e intelectual. Daí, teremos para nós a seguinte lição: para que cometer o suicídio e ter que voltar aqui mais uma vez? Que nós possamos dar continuidade à nossa encarnação, por mais difícil que seja. Por mais que o dia de hoje, sábado, esteja muito ruim, nada está dando certo, nada deu certo para você hoje, não se desespere. Faça o seguinte: Evangelho segundo o Espiritismo. Olhe os pássaros do céu. Ou seja, saia um pouquinho dessa zona turbulenta, do meio dessa tempestade. Olhe para a imensidão do céu, para a beleza do céu. Agradeça por estar na carne e volte para aquele ambiente turbulento, para que você possa melhorá-lo, melhorar aquele ambiente, porque está dentro de você. Por inúmeras vezes, algo ao nosso redor não está bom, não está bem, mas nós podemos contribuir de forma positiva. Então não se deixe levar pelos problemas, pelas adversidades do dia a dia. Não. Olhe sempre o lado bom da vida, por mais difícil que seja. Vai ter dias, sim, que você vai estar um pouquinho triste, um pouquinho para baixo, um pouquinho desanimado. É normal. Eu ainda não consigo encontrar uma pessoa para dizer, eu nunca, em momento algum, fiquei um pouquinho triste. Não, é normal. Tem situações que ainda é do nosso dia a dia e que vai nos jogar um pouco para baixo. Mas nós não podemos deixar a peteca cair. Nós não podemos deixar o desestímulo tomar conta de nós. Não. Aceitemos alguns momentos difíceis que não podemos modificar ainda. Mas com a fé no futuro, com a esperança em Deus, com a confiança no Cristo que está ao nosso lado, cuidando de nós, nos amparando, nos amando e nos guiando, de que aquele dia ruim também vai passar, aquelas horas difíceis também vão passar, uma nova oportunidade surgirá, um novo dia vai raiar, o sol vai voltar a brilhar e as oportunidades vão surgir em nossas vidas. É nisso que nós temos que nos apegar. E respondendo à pergunta que eu falei anteriormente, nem todo suicídio é condenável aos olhos de Deus. E quando eu falo condenável, não é que Deus se sente mexido, não é que Deus se sente zangado, não é que Deus vai ter que nos perdoar, não. Ele vai nos responsabilizar perante as suas leis. Mas a própria codificação, por meio da Revista Espírita, ela narra um caso em que uma senhora se suicida, tá certo? Para evitar que o seu esposo continuasse a contrair débitos perante o alto. Nesse caso, Kardec vai nos responder, não foi um suicídio para fugir aos problemas da vida. Foi um sacrifício. Então nós temos o suicídio, fonte da covardia moral. Suicida não é covarde nem corajoso, como nós imaginávamos. É uma covardia moral, porque ele foge dos problemas do dia a dia. Então, nesse caso do suicídio, covardia moral, não deve ser praticado. Mas no caso daquela senhora, que foi um suicídio por sacrifício, por amor, ela não foi recebida por suicídio. Claro, meus irmãos, ela estava em um outro patamar evolutivo. Ela estava em outro grau evolutivo moral. Nós, normalmente, quando fazemos o suicídio, é para fugir das adversidades do dia a dia. Então, não faça isso. Peça ajuda. Ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida. Converse com a sua família. Converse com seus amigos. Procure uma casa religiosa. Procure uma casa espírita. Comece a estudar sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, e você verá que nós somos seres imortais. Então, se você quer se suicidar para acabar com os problemas, fique sabendo que você não vai morrer, mesmo cometendo suicídio. Você continuará vivendo. E os problemas, ainda assim, irão persistir. Leiam Memórias de um Suicida. Aproveitando aqui para responder a pergunta de Lourdes. Lourdes, esse livro aqui é Stand da Vida,
Humberto de Campos e Chico Xavier, tá certo? Estante da vida. Pessoal, a mensagem da tarde de hoje era essa. Passei alguns minutinhos ainda do meu horário. Vamos aqui no chat conversar com vocês. Então, mais uma vez, lutem pela vida, não só de vocês, como dos outros. A vida física e a vida espiritual também. Não se entreguem perante as adversidades. Eu tenho certeza mesmo, que todos vocês não se imaginavam tendo um 2020 tão difícil como foi esse ano, cheio de situações complicadas, situações pesadas, mas que nós estamos vencendo. Nós já estamos finalizando, vamos entrar aí na semana que faz a transição de setembro para outubro, já estamos quase fechando o ano de uma pandemia a nível mundial. E nós estamos aqui. Você está com saúde, sua família está com saúde, você está tendo a oportunidade de permanecer na carne, então agradeça. Não deixe que esse momento difícil, mas necessário, atrapalhe a sua vida. Boa tarde, seja bem-vindo, Elias, Luciana, falando que Illinois é o anjo azul de todos nós, com certeza. Andresa, boa tarde. Dani, boa tarde. Saulo, seja bem-vindo. E Viviane Yasmin, seja bem-vinda, minha querida. Sônia, seja bem-vinda, uma boa tarde. Clara, Elaine Santana. O pessoal dando aqui o feedback, o áudio estava funcionando. Tainara, seja bem-vinda. E Dani diz aqui, já socorri muitas pessoas que tentaram e graças a Deus e ao Cristo consegui. Que bom, Dani, continue ajudando. Porque são pessoas que, muito mais do que julgamentos e críticas, precisam de misericórdia, de amor e de aconchego. Então, deixemos as críticas de lado, porque alguém tentou cometer suicídio e que possamos ter a boa vontade de ajudá-las. E se alguém cometeu suicídio, ao invés de dizer, olha, foi um covarde, foi um medroso, não sei o... Não, ore por essas pessoas, porque há várias mensagens de suicidas que eles narram e dizem, cada prece de vocês, feitas para nós, é como se aliviasse as nossas dores, é como se tirasse vários pesos, vários quilos de pesos de nossas costas, de nossos ombros. Então, incluam os suicidas em suas preces, roguem a Legião de Maria de Nazaré, que ela possa cada vez mais socorrer esses irmãos, que eles possam aceitar o socorro. E Dani, não só você, como todos nós possamos continuar nessa marcha, nessa caminhada pela vida. Eline, boa tarde, Eline, seja bem-vinda. Jaqueline, boa tarde, minha querida. Elisângela, sejam todas muito bem-vindas. Leila, boa tarde, Leila, seja bem-vinda também. Dani diz aqui, mostrando o lado bom da vida, o amor é que vale a pena viver, com certeza, Dani. Como é bom viver com amor no coração. Por que a vida de Jesus foi tão boa, tão prazerosa? Porque ele vivia com amor no coração, transbordando amor. O rapaz, pessoal, espírito não tem sexo, tá certo? Quanto mais evoluído você for, menos você vai atrelar a questão de sexo, homem e mulher. Mas eu vou falar o rapazinho, porque como eu falei, eu tenho muita proximidade com Jesus. Nós conversamos diariamente pelo WhatsApp angelical. Então, o rapazinho lá, ele só falava de amor, só vivia. Eu acho que ele fica pensando, aquele rapaz tem algum problema. Fica falando essas coisas. Então, ele transbordava amor. E era fácil a vida dele. Fácil nesse sentido. Difícil é viver com ódio, com mágoa, brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo, se dando mal. Quando você vive todo o ambiente ao seu redor fica muito melhor. E é isso que nós temos que levar para a vida dos suicidas. A leveza, o amor, a serenidade, a confiança em Deus. As internet estavam travando aqui, né? Lourdes, seja bem-vinda, Lourdes, uma boa tarde. Jaque, uma boa tarde também. Andresa, seja bem-vinda. Lenira, seja bem-vinda, uma boa tarde, minha querida. Deixa eu ver quem mais aqui. Meu celular está travando aqui. Voltei, pronto. Elias diz assim, Livro dos Espíritos, questão 944. Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Vou pegar o gancho dessa resposta aqui que Elias nos trouxe
Pessoal, lembre que tem o suicídio voluntário e o involuntário, tá certo? Então, assim, cuidem de suas alimentações, evitem beber e dirigir. Se forem dirigir, dirijam numa velocidade adequada, prestem atenção no que estão fazendo, evitem nutrir pensamentos, sentimentos negativos, porque tudo isso são formas de suicídio involuntário. O suicida não é apenas aquele que dá um tiro na cabeça, o que se enforca, não, o que pula de uma ponte. Não, esse é o voluntário, é o mais fácil de ser percebido. Tem o involuntário, então tenhamos muito cuidado com a forma com a qual nós estamos vivendo dia após dia. Sandra, seja bem-vinda, uma boa tarde. Luciana fala aqui. Fé e confiança em Deus sempre, sempre, Luciana. Lourdes aqui o nome do livro, né? Já falei, Estante da Vida. Humberto de Campos, Irmão X, por Chico Xavier. Livro muito bom. Os livros de Humberto são muito, muito bons, riquíssimos em informações. Samara, um abraço, Samara. Tava já sinto na sua foto aqui também. Seja bem-vinda. Barbosa, seja bem-vindo, uma boa tarde. Vaneide, seja bem-vinda, minha querida. Um forte abraço a todos vocês. É isso, né? Então, sintam-se todos muito abraçados. Tenham um ótimo fim de sábado. Aproveitem bastante o domingo em família, com seus amigos. Se divirtam para que tenham mais forças para vencer a próxima semana, mas de forma consciente. Se protejam. Se forem sair de casa, tomem os cuidados necessários. Não esqueçam que o vírus não foi embora. Ele continua aí. Nós estamos retomando as atividades, mas não podemos descuidar, porque senão vai ter que fechar tudo de novo. Então, aproveitem a vida. Saiam, tenham lazer, mas com responsabilidade. E nunca pensem apenas em você. Pense também no próximo. Forte abraço e vamos dar a palavra a Ilenói. Gratidão, vou pedir a você para fazer a prece. Faço. Agradecendo a presença de todos nessa tarde maravilhosa. Gratidão, gratidão, viu? Pode Então vamos à fazer. prece. Hoje eu peço a todos vocês que peçam a Jesus que intercedam pelos suicidas, tá certo? Então vamos lá. Peçamos ao nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, ao nosso Pai e a Maria de Nazaré, símbolo de todas as mães, que possam amparar, cuidar e amenizar das dores de nossos irmãos suicidas e que possam ajudar todos aqueles que neste momento estão pensando em cometer o suicídio. Além desses, que eles possam acolher também a todos os abortados, aos enfermos do corpo e da alma, a todos os ceareiros do Mestre Maior, para que possamos ter forças para vencermos a nós mesmos, dia após dia. E que, se for o nosso mérito, que possamos vencer o mais rápido possível esse momento de pandemia, possando retomar as nossas atividades com segurança. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cairmos em tentação. Livre-nos sempre, Senhor, de todos os males, que assim seja. E um abraço para Anjos, que eu esqueci de falar o nome dela. Olha, tá vendo? Ela tá aí. Gratidão aí. Direto de Santos, te ouvindo. Então, lembrando que às 20 horas nós teremos o nosso querido Edilson, também com Setembro Amarelo. Um pinga-fogo que nós vamos fazer também com o Liosmar. Viu, Liosmar? Vamos marcar. Já na próxima semana a gente marca, né, querido? Vamos marcar. A gente pode marcar num sábado e deixar assim, para as 8, não é? Se É um for bom possível horário. para você. Em vez da gente Sim, ficar sim. aqui nas 17, a gente vai às 8, que vai mais tempo, pode retomar, né? Viu? E também amanhã a gente volta, às 19 nós temos notícias da Itabaiana lá pelo meu Instagram. Amanhã continua a nossa programação normal, 9 horas da manhã, Café com Luz, e às 16 nossa conversa fraterna, tá bom? Gratidão, foto. Seu Gratidão, celular é querido. bom, viu? É, né? É. Tchau. Tchau, querido. Fique em paz, viu? Igualmente. Gratidão pela sua presença.